Assim como no Brasil de 2022 muitos empresários fizeram o L, lá em 1959, durante a Revolução Cubana, muitos empresários também fizeram o F e apoiaram Fidel Castro. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A crise econômica em Cuba é um fenômeno que persiste desde o fim da União Soviética, lá no início dos anos 1990, com o corte de seus repasses para a ilha caribenha. Mas essa crise tem se agravado consideravelmente nos últimos meses. Durante o ano de 2022, casos de falta de energia elétrica se tornaram constantes na ilha, e mesmo a capital do país começou a sofrer racionamento de energia elétrica. Além disso, a falta de toda sorte de produtos nas prateleiras dos mercados cubanos, algo que sempre ocorre nesses regimes socialistas, tem se tornado cada vez pior. O resultado prático disso é que o país enfrenta uma enorme fuga de cérebros e de mão de obra qualificada nos últimos anos. Na contramão do restante das Américas, a população cubana se mantém a mesma desde 1997. E isso porque, embora crianças continuem nascendo, o número de pessoas que foge da ilha-prisão dos Castro não para de subir. O desespero dos cubanos para deixar o país é tão grande que até mesmo destinos como o Brasil são considerados, sendo que o número de cubanos que pedem asilo no país só não é maior que o número de venezuelanos na mesma situação. Contudo, nem sempre as coisas foram assim na ilha caribenha. A Cuba de 1959 era consideravelmente diferente da Cuba da atualidade. A bem da verdade, podemos dizer que a aparência do país não mudou muito, uma vez que grande parte dos prédios da sua capital, por exemplo, datam do período pré-revolução. Naquela época, o país era controlado por Fulgêncio Batista, um ditador conhecido por torturar e assassinar opositores, impor uma pesada censura e perseguir empresários que não fossem favoráveis ao seu regime. E foi justamente desse grupo de empresários que o revolucionário Fidel Castro, opositor do governo de Batista, recebeu grande parte do seu apoio. Quando Fidel Castro surgiu no cenário político cubano, muitos acreditavam que ele seria um moderado, até porque ele, de certa forma, se apresentava assim. Diversos setores da sociedade viam no jovem revolucionário apenas uma oposição viável ao governo vigente, e por isso decidiram apoiá-lo em seus primeiros esforços na luta contra o governo de Fulgêncio Batista. Fidel afirmava com frequência suas intenções de convocar eleições democráticas, tão logo conseguisse derrubar a ditadura de Batista, e muitos acreditaram nessa conversa fiada. Estão sentados até hoje esperando eleição democrática em Cuba. Os revolucionários de Fidel Castro, então, passaram a receber financiamento de diversas fontes, sendo que algumas delas, acredite ou não, eram empresários e diretores ligados a grandes empresas da região. A destilaria Bacardi, famosa no mundo todo por seu rum, fundada em 1910 na ilha caribenha por um imigrante espanhol, deu uma generosa doação de $38 mil para a causa revolucionária de Fidel Castro, valor que representaria hoje, corrigido pela inflação, $300 mil. Por outro lado, o maior produtor de cana-de-açúcar de Cuba, quando da Revolução, Júlio Lobo, dono de mais de 400 mil hectares de terras produtivas na ilha, o homem mais rico do país naquela ocasião, também colaborou com a Revolução Cubana. Na época, Lobo doou $50 mil para os revolucionários, um valor considerável que, nas cifras atuais, chegaria perto de $500 milhão, ou mais de R$2 milhões. Definitivamente, os empresários cubanos estavam interessados na derrubada do Fulgêncio Batista e no estabelecimento de um governo que, assim todos acreditavam, seria moderado e democrático. O apoio financeiro logo mostrou resultado. Fidel Castro saiu vencedor da revolução que o levou ao poder em 1959. E mais do que depressa, os empresários se arrependeram do apoio dado aos revolucionários. No ano seguinte, a empresa Bacardi deixaria o país para se estabelecer em Porto Rico por discordar das políticas de reforma agrária e de estatização de empresas promovidas pelos comunistas. Júlio Lobo, por sua vez, perdeu todos os seus bens para o governo cubano, também já em 1960, e precisou se exilar nos Estados Unidos, país no qual voltou a investir e a construir sua fortuna pessoal. Em outras palavras, tão logo Fidel Castro e seus revolucionários chegaram ao poder, o amor para com os empresários acabou. Na verdade, esse
esses serviram apenas como financiadores do projeto de poder dos comunistas, cedendo os recursos necessários para que a revolução pudesse tomar o governo da ilha e se estabelecer de forma definitiva. Uma vez que Fidel Castro assumiu o controle do Estado cubano, a perseguição a qualquer forma de capital privado foi instaurada, e mesmo os antigos apoiadores da revolução foram penalizados pelos comunistas. Os empresários cubanos, portanto, foram meros instrumentos cooptados pela propaganda comunista da luta contra a ditadura, pela democracia. Perceba, então, as semelhanças entre a Revolução Cubana de 1959 e a eleição de Lula no ano passado. Tal como no caso cubano, Lula foi visto por muitos setores da sociedade, inclusive por muitos empresários, como uma alternativa moderada ao governo então vigente, que muitos consideravam antidemocrático e até mesmo ditatorial, embora não se tenha visto nenhum vestígio disso no governo Bolsonaro. O passado revolucionário de Fidel Castro, bem como as diversas declarações que ele havia dado ao longo da vida, traíam sua fantasia de oposição moderada ao regime. Da mesma forma, os dois governos de Lula e os dois mandados de sua sucessora fantoche, a Dilma, bem como tudo que o Molusco afirmou durante a campanha, serviam para contradizer sua faceta de moderado, frente ampla, democrático. Ainda assim, ele recebeu apoio massivo de muita gente, de muitos empresários. Grandes empresários e nomes fortes do setor financeiro e econômico demonstraram publicamente seu apoio à candidatura de Lula. Arminio Fraga, Pércio Arida, Pedro Malan, dentre tantos outros, declararam voto no Molusco, afirmando categoricamente que ele não seria apenas a solução democrática para o Brasil, como também a melhor solução alternativa econômica. Sim, ele vai ser um moderado. Dentre esses nomes, o que mais chamou atenção, sem dúvidas, foi o de Henrique Meirelles, que havia sido ministro da Fazenda de Michel Temer, presidente empossado logo após o impeachment de Dilma Rousseff. Meirelles, inclusive, afirmou que seu apoio a Lula derivou de sua confiança na possibilidade dele agir para mudar o quadro fiscal do país. Ou seja, o ex-ministro de Temer, ex-presidente do Banco Central do governo do próprio Lula, afirmou que o Molusco seria a melhor alternativa para que o Brasil assumisse de vez a responsabilidade fiscal. Não obstante o fato de que o Lula, em toda a sua campanha eleitoral, deixou claro para todos que iria chutar o teto de gastos para longe, tão logo fosse eleito. Como era de se esperar, Lula cumpriu o prometido e tratou logo de tentar costurar um acordo que lhe permitiu gastar 200 bilhões de reais acima do teto de gastos. E o Henrique Meirelles, alegando ter sido enganado pela campanha de Lula, desejou, olha só, boa sorte aos investidores brasileiros. Tal como aconteceu no caso de Cuba, os empresários que apoiaram Lula no primeiro momento já se distanciaram de seu governo. Tão logo as reais intenções do petista ficaram claras para todos. Toda aquela conversa mole de Geraldo Alckmin, frente ampla, respeito para preservar a democracia e as instituições, sobre responsabilidade fiscal, que foi aplaudida por empresários e economistas, e cartinha da democracia para cá e cartinha de não sei que lá para lá, já caiu em descrédito. Tão logo Lula venceu as eleições e começou a demonstrar suas reais intenções com relação à economia. Embora alguns apoiadores de Lula sejam apenas aproveitadores que agiram de forma desonesta apoiando-o publicamente por desejar apenas uma boquinha no seu governo, é fato que também muitos realmente acreditaram, por algum motivo, que o Molusco faria um governo moderado, uma repetição do seu primeiro mandato, que, embora tenha sido marcado por toda sorte de casos de corrupção, ineficiência e decisões erradas, mostrou-se relativamente estável do ponto de vista econômico, graças ao boom das commodities que aconteceu na época. De certa forma, esse é um pensamento ingênuo e passa por ignorar grande parte dos sinais que o próprio Lula dava em sua campanha. Ainda assim, não é possível afirmar categoricamente que todos os que fizeram o L estavam mal intencionados. O fato, contudo, é que Lula não vai repetir o seu primeiro mandato, porque agora as circunstâncias são outras. Em sua primeira vitória presidencial, Lula ostentou uma vantagem de mais de 20% em relação a José Serra, no segundo turno. Agora, com uma vantagem inferior a 2% em relação a Bolsonaro, Lula sabe que não possui a
apoio popular suficiente para governar com tranquilidade. Além disso, no primeiro mandato, Lula achava que tinha todo o tempo do mundo para converter o país para o comunismo. Ele tinha 2 mandatos, a Dilma ia ficar mais 2 mandatos, depois ele voltaria para ficar mais 2 mandatos. O plano deles era ficar por muito tempo e convertendo dessa forma o país no comunismo. Agora, ele vai para o tudo ou nada, tentando fazer em pouco tempo o que for necessário para consolidar o poder do seu partidão. E ainda vai desagradar muito o mercado nesse processo, decepcionando um número cada vez maior dos seus apoiadores. É certo que, ao contrário de Lula, Fidel Castro chegou ao poder por meio da força e das armas, num verdadeiro golpe de Estado. Contudo, ele não seria capaz de fazer isso se não tivesse, em alguma medida, apoio de diversos setores da sociedade, inclusive do meio empresarial. Na verdade, isso é sempre verdade em qualquer parte do mundo. Nenhum ditador chega ao poder se não possuir algum apoio, e diga-se de passagem, apoio considerável, inclusive do poder econômico. Fidel precisou do apoio dos empresários cubanos para se estabelecer no poder, e foi só após consolidar sua revolução que ele se aventurou a perseguir esses mesmos empresários que o haviam originalmente apoiado para implantar sua ideia de comunismo de forma definitiva. A exemplo do que acontece em Cuba, há muito tempo, parece que um número cada vez maior de brasileiros pensa em abandonar o país. Ainda trata-se de um movimento baseado apenas na convicção de que o governo Lula será um desastre em vários sentidos. Porém, conforme essas previsões vão se mostrando verdadeiras, a tendência é que vejamos esses movimentos se acentuarem. Será que o Brasil caminha para um êxodo da sua população qualificada para o trabalho, como se observa em Cuba há décadas? Bem, só o tempo dirá. Ainda assim, não podemos deixar de fazer o que é certo para evitar que Lula possa governar com plenos poderes no Brasil, o que seria, sem dúvida alguma, uma catástrofe. É certo que, graças a um grande número de isentões que fizeram o L, nós agora temos que aturar um governo do PT com todos os riscos que isso pode trazer. Porém, o combate às tentativas do Lula de implantar um comunismo no Brasil passa pelo fortalecimento das nossas convicções e nossas ideias, que são mais importantes do que nunca neste momento. Afinal de contas, é justamente durante os piores governos que as ideias da liberdade têm mais chance de prosperar. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você quer ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!